Fazer dormir todo mundo faz. É o anestesista que faz acordar bem, com segurança, sem dor e sem lembrar de nada. Olá, meu nome é Eugênio Caetano, sou urologista da Clínica Andros. Hoje eu estou aqui com meu colega Dr. Felipe Machado, também urologista da Clínica Andros. Estamos aqui com o Dr. Samuel, anestesista da Clima. E nós estamos aqui no centro cirúrgico e vamos conversar um pouquinho sobre anestesia nos procedimentos urológicos, né? Samuel, a ideia da gente é bater esse papo, né? Tirar as dúvidas dos pacientes, né, que nos perguntam diariamente e indo direto ao ponto, né? Quais os tipos de anestesia? Será que existe uma anestesia melhor do que outra? Você podia explicar para a gente um pouco quais os tipos de anestesia, como escolher entre uma e outra? Então, existem diversos tipos de anestesia e às vezes as pessoas acham que a anestesia é uma entidade, uma coisa só. Não existe a anestesia, existem as anestesias e aí não tem uma melhor que a outra, tem a melhor indicada. A anestesia, ela é uma dualidade entre um monte de fármacos ou de medicamentos versus a cirurgia que você vai fazer. Exemplos de anestesia, a gente tem a sedação, que é uma anestesia venosa, feito tudo na veia e você dorme. Por exemplo, tem uma outra anestesia semelhante, que é a anestesia geral. A anestesia geral também é feito na veia, só que é uma anestesia um pouco mais profunda, para outros tipos de cirurgia. Por exemplo, as cirurgias feitas por vídeo. Toda cirurgia por vídeo é com anestesia geral. A raquianestesia, por exemplo, aquela da coluna, que as mamães que vão fazer cesariana todas ficam com medo, ela também pode ser utilizada para procedimentos urológicos. A diferença é que não é igual na cesariana, não precisa ter medo. Antes você vai estar dormindo e aí depois vai fazer a raque. Então, ver e sentir, não vai sentir nada em relação à raquianestesia. Vai só perceber depois que tudo acabou. E existem diversas outras associadas, mas essas são as mais comuns para os procedimentos urológicos. No nosso dia a dia a gente percebe muito isso. É lógico que às vezes varia um pouquinho de paciente para paciente, né? Tem aquela anestesia que vai ser a melhor para aquele paciente, mas no geral o que a gente vê é que assim, para os procedimentos menores, vasectomia, postectomia, que é a cirurgia de fimose, algumas cirurgias de cálculo ureteral, a gente costuma muito fazer com a sedação, né? É uma anestesia que ela é rápida assim para iniciar, ela é rápida para passar o efeito no pós-operatório, para o paciente ter uma alta mais precoce, né? Exatamente. A sedação é uma anestesia como qualquer outra, então tem que fazer jejum de 8 horas, tem que observar os medicamentos, mas ela é muito mais tranquila do ponto de vista de tempo, porque a gente utiliza menos drogas anestésicas, o paciente vai dormir, certo? E não vai lembrar nada, não vai sentir dor, não vai sentir náusea ou vômito, porque a gente também faz medicamentos para poder prevenir esses eventos adversos após. Procedimentos assim, mais rápidos, geralmente a sedação ela é bem indicada. E o paciente muitas vezes vai embora no mesmo dia, então ela permite também que a gente tenha uma recuperação pós-anestésica mais rápida. Samuel, o paciente ele participa desse processo de escolha da anestesia? Porque eu vejo que às vezes tem paciente que tem muito medo, já teve uma experiência ruim em outro procedimento prévio. Existe essa conversa? Como que é essa decisão final? Geralmente, em todo o protocolo, nos procedimentos pré-operatórios, em que você, paciente, vai lá, consulta com o seu urologista, vai discutir a cirurgia, ele encaminha para a gente da anestesia, para fazer a consulta pré-anestésica. É um momento que você vai conhecer um pouco mais sobre a anestesia numa consulta normal, assim como é feita com o urologista. Lá, você vai entender como vai passar a anestesia e também discutir opções. Então, existem cirurgias, por exemplo, que você pode escolher entre uma sedação e uma raque. Ou, por exemplo, o paciente, vamos dar um exemplo de uma cirurgia que você faça geralmente com sedação, e aí o paciente fala, olha, doutor, tive muito problema com sedação, da outra vez eu fiz isso, aquilo, e aí você e o anestesista vai discutir qual é melhor. E se for uma opção, por exemplo, a raque é uma opção, e discutindo na consulta pré-anestésica você vai ver. Também tem outro ponto importante. A escolha também envolve questões relacionadas ao paciente. Às vezes o paciente toma algum medicamento para afinar o sangue, como o Xarelto. Ele tem algum problema em relação à coagulação do sangue, que contraindica uma anestesia X ou Y. Então a gente vai para outro caminho. A consulta pré-anestésica é um momento que não é só de escolha, é um momento de esclarecimento das dúvidas, de evitar um evento adverso por um medicamento que o paciente toma ou por um histórico prévio de outra cirurgia que aconteceu e às vezes nem foi explicado direito para ele. Na consulta pré-anestésica a gente fala, olha, o evento que você teve, você sentiu isso,
durante o procedimento, por causa da anestesia, foi por esse motivo. Alergia, não, acontece muito. O paciente tem alergia, ou ele pensa que tem alergia. Acontece muito o paciente falar assim, doutor, eu tenho uma alergia de pirona. E o que você sentiu? Ah, minha pressão baixou. Isso não é alergia, é um evento adverso. E a gente tem como fazer dipirona para melhorar a dor, sem afetar do ponto de vista do conforto do paciente, já que ele não vai ter reação alérgica, né? Então, esse momento de discussão sobre tudo que envolve anestesia é a consulta pré-anestésica. Excelente. Muito interessante falar, Samuel, porque alguns pacientes confundem essa consulta pré-anestésica com risco cardiológico, que são coisas diferentes, né? O risco cardiológico é a avaliação do cardiologista para ver se aquele paciente tem condições, vai ter algum risco, tem que ajustar algum remédio. Enquanto a consulta pré-anestésica é justamente isso, né? Você vai programar a anestesia, ver as medicações, alergia, explicar para o paciente, né, quais as opções a serem feitas. Então, assim, é fundamental, né? E, inclusive, na consulta pré-anestésica, que a gente pega o risco cirúrgico cardiológico e também ajuda. Porque tem paciente, pelo risco cardiológico, que o cardiologista fala, doutor, precisa fazer X, Y, Z de procedimentos para ter cuidado com esse paciente. Aí eu, como anestesista, eu que vou ser, entre aspas, o cardiologista dele no momento da cirurgia. Eu que vou cuidar da vida dele. Manter, não só do ponto de vista anestésico, que ele não sinta dor, que ele durma, que ele não se mexa, que ele fique perfeito para o cirurgião operar, mas também eu vou fazer o papel de proteger o coração, proteger o cérebro, proteger o corpo dele contra a temperatura baixa. Então, o anestesista, muita gente acha que o anestesista vai fazer só o quê? Fazer dormir. Não é só isso. Ele vai agir em diversas áreas, tudo para o conforto do paciente. Você tem alguma orientação assim para tabagista ou paciente que tende a beber bebida alcoólica com uma frequência maior? A orientação sobre tabagismo, ela, no geral, recomenda-se, antes de qualquer cirurgia que precise de anestesia geral, uma cirurgia de maior porte, que haja suspensão de 15 dias do tabagismo. Ou seja, parar de fumar. Não importa o quê. Porque hoje todo mundo pode fumar qualquer outra coisa, não só o cigarro comum. Quando isso não é possível, o ideal são 48 horas de suspensão. Isso não ajuda só do ponto de vista da cirurgia para cicatrizar melhor, né, que a gente sabe que o tabagismo ele prejudica a cicatrização de qualquer procedimento cirúrgico, mas também ajuda na anestesia geral, porque o paciente tabagista, aquele que fuma, ele produz maior secreção, maior muco nos pulmões. E quando há anestesia geral, há uma dificuldade maior. Seria uma dificuldade associada a complicações respiratórias, tosse, muita secreção no tubo, né? Então, o ideal é que faça dessa forma. Resumindo, 15 dias de cessação do tabagismo. Se não for possível, 48 horas de suspensão do tabagismo, antes da cirurgia. É muito importante, né? E hoje em dia também, essa é uma outra coisa que a gente vê que está muito popular a utilização dessas drogas para emagrecimento, né? Como Ozempic, Mounjaro, e a gente sabe que ela retarda um pouquinho o esvaziamento do estômago, né? Tem algumas orientações específicas também com esses medicamentos, né? Sim. Antes de falar do Mounjaro e do Ozempic, quem já fez cirurgia sabe que é importantíssimo o jejum. Mas ninguém conta por que o jejum é tão importante, né? Vamos primeiro entender uma coisa. A anestesia, ela não tira só a capacidade de você lembrar as coisas, de você sentir dor. Ela tira diversas funções fisiológicas que nós temos acordados. Então, a anestesia, ela vai tirar também a capacidade de você tossir. E sabe quando você engasga e você começa aquela tosse tentando expulsar aquela comida que está aqui? Que aquela comida não pode ir para o pulmão, aquela comida é para ir para o seu estômago, né? Foi para o lugar errado, a gente até brinca. Então, é por isso que a gente precisa do jejum. A anestesia vai tirar esse reflexo. E aí, se você tiver com alguma coisa no estômago, retorna após você ser anestesiado para sua cirurgia e vai tudo para o pulmão. Condição catastrófica, porque aí vai dar um fenômeno chamado pneumonite cáustica. E então, é uma complicação grave, o paciente vai entubado para UTI, enfim, é uma complicação evitável, era só não comer. Então, 8 horas de jejum para tudo, certo? 2 horas de jejum para líquidos claros como água. Ponto. Agora, todo mundo já está sabendo disso. O que o Mounjaro e o Ozempic faz que as pessoas simplesmente emagrecem? Ele pega e paralisa o seu estômago. O seu estômago não funciona. O alimento, depois daquelas 8 horas que eu falei de jejum, ele não vai para o intestino. Ele fica lá. Fica lá. E é por isso que ninguém sente fome e emagrece. Aí você pensa uma coisa, então, se eu fizer 8 horas de jejum,
para a minha anestesia e estiver tomando o Mounjaro ou Ozempic, vai funcionar às 8 horas? Não. E aí vai ter essa complicação, que é tudo que está lá dentro retorna. Então, quem estiver tomando Ozempic, Mounjaro, qualquer medicamento para emagrecer, informe seu anestesista na consulta pré-anestésica. Se não for possível, a orientação para o Ozempic e para o Mounjaro são 21 dias de suspensão. Olha a diferença, de 8 horas de jejum, né? Então, 21 dias de suspensão dos dois medicamentos. Muito bom, porque às vezes os pacientes, principalmente aqueles que operam à tarde, eles ficam muito ansiosos em relação ao jejum, né? E quando você entende a importância do jejum e risco de broncoaspirar, de regurgitar, de vomitar durante a cirurgia, né, mostra-se necessário isso aí. E tem o contrário, o paciente que ficou 8 horas sem tomar água. Sim, sim. Jejum de água é só 2 horas. Exato. Então, às vezes, se você vai fazer a sua cirurgia à tarde, você está de jejum. Uhum. Você pode tomar até 200 ml de água 2 horas antes. Uhum. E eu vejo que muitos pacientes comentam, doutor, eu não estou com... A fome já passou, eu estou muito com sede. Desidrata, né? Desidrata. E a gente não quer isso. Sim. Então, é permitido 2 horas de jejum para água e líquidos claros, como um chá coado, como um suco de laranja coado. A gente orienta, no geral, água, porque a água é unanimidade. Ó, eu já ouvi assim, as perguntas mais de uma vez. Que é um medo muito grande, tem até filmes sobre isso, né? Existe risco do paciente acordar durante a anestesia? Anestesia geral é impossível isso acontecer. É muito raro, muito raro. Por quê? Porque a gente tem diversas formas de prevenir isso. Uma delas é o BIS, que a gente chama, que é uma fita de eletroencefalograma, né, que é um exame que muitas vezes algumas pessoas fazem, que ele fica vendo as ondas elétricas do seu cérebro. E a gente fica durante toda a cirurgia, com anestesia geral, monitorando isso. Então o BIS ele vai me dar um número de 0 a 100. 100 é acordado. E eu vou deixar um alvo lá para mim ficar monitorizando para o paciente estar profundo, que eu vou garantir que ele esteja sem consciência. Então, ele ajuda muito nesse procedimento. A anestesia, ela evoluiu muito nos últimos anos. Hoje ela é muito mais segura, ela tem muito mais tecnologia, ela tem muito mais monitores para poder dar conforto para o paciente, segurança e um adormecer e um despertar melhor. A gente às vezes brinca que fazer dormir todo mundo faz. É o anestesista que faz acordar bem, com segurança, sem dor e sem lembrar de nada. E aí, por exemplo, existe o caso do paciente que fez uma sedação. A sedação, você dorme, mas você não é entubado. Só um catéter de oxigênio no nariz, você, né? Então, ela é uma anestesia que ela dá um conforto. Então, pode acontecer de você acordar durante o procedimento, mas ela não é a anestesia principal que está. Às vezes tem que recordar. Mas desse ponto da sedação, você não vai estar sentindo dor, nada. É raríssimo e às vezes é um flash, mas é porque você não foi entubado. Você não está sob anestesia geral. E geralmente quando as pessoas falam, eu tenho uma lembrança, é porque às vezes você tem a lembrança de ser passado pela maca, de uma maca para outra, por exemplo, né? Nós usamos também uma medicação chamada midazolam. Ele é interessantíssimo, porque quando você administra ele causa um fenômeno chamado amnésia anterógrada. Que é, depois que eu fiz esse remédio na sedação, por exemplo, você esquece dos fatos um pouco antes dele ter sido administrado. Então, por exemplo, quando a gente faz esse medicamento numa sedação, ou antes de fazer uma hack, ou antes da anestesia geral, na hora que você pega a veia do paciente, você faz o medicamento, ele esquece depois que ele entrou na sala, que ele conversou comigo, que ele conversou com o cirurgião. Ele esquece de tudo. Isso é ótimo, porque também alivia um pouco a ansiedade do paciente estar nesse ambiente branco, cheio de luzes brancas, gelado, né? A gente ouve do paciente, né? Já terminou, ele perde a percepção de tempo, né? Total. Porque a última lembrança dele é ele saindo do quarto para ir para o centro cirúrgico, às vezes nem lembra do centro cirúrgico, ou tá na cadeira para entrar na sala cirúrgica, para entrar na cirurgia e não lembra. Samuel, quanto tempo dura uma anestesia? A anestesia dura o tempo necessário para realizar a cirurgia e após de acabar a cirurgia, varia. Quando a gente faz uma anestesia e acabou a cirurgia, o paciente não vai direto para o quarto, ele vai para um local chamado sala de recuperação pós-anestésica. Lá, via de regra, fica no mínimo 1 hora, certo? Se for sedação, anestesia geral ou hack, fica no mínimo 1 hora. Porque lá ele vai ser monitorizado para ver quando ele vai acordar. Às vezes ele acorda, mas ele ainda fica sob um pouco dos efeitos anestésicos. Acorda, dorme, pergunta que horas são. Então, às vezes as pessoas não entendem, eu estou super bem, mas ela vai dormir e vai acordar de novo. Então, esse período ainda é para recuperar. Então, via de regra é 1 hora e meia na sala de recuperação. Quando é hack, por exemplo, aí até as pernas mexerem de volta.
Então varia, 2, 3 horas. Mas no geral é isso. E aí, nessa questão, eu acho que é muito interessante, porque assim, lógico que na maioria das vezes, principalmente em cirurgias eletivas, nós temos uma ideia, uma previsão de quanto tempo vai durar a cirurgia, como que vai ser, se é uma cirurgia que costuma dar muita dor ou não, né? E a gente, lógico, que sempre comunica isso com o anestesista também. Mas durante o procedimento sempre tem essa comunicação, né? A cirurgia é uma equipe toda ali, a gente tem a equipe cirúrgica, tem o pessoal da enfermagem que está sempre ali com a gente, e é lógico que a comunicação com o anestesista também. Ele falou, ó, a gente acha que a cirurgia vai demorar um pouco mais, vai acontecer isso. A monitorização do paciente muda também, de repente, do grau ou alguma coisa que foi encontrada durante a cirurgia, né? Por isso que essa comunicação, essa integração é muito importante também, né? E às vezes na conversa, por exemplo, a gente fez a consulta pré-anestésica e conversou com o paciente e a gente dá a possibilidade de uma anestesia X. No dia da cirurgia, a gente conversa com o cirurgião e fala, olha, Samuel, a gente viu um exame que vai ter isso, dessa forma, a gente vai ter um planejamento cirúrgico um pouco maior do que o combinado, e aí a gente faz o que a gente chama de anestesia combinada. É uma anestesia geral, mas a gente faz também outra coisa, como uma hack, como uma peridural. Então, às vezes, o planejamento muda um pouco, né? Porque a conversa do anestesista com o cirurgião vai fazer com que a gente tenha que adicionar uma coisa ou outra na monitorização e na anestesia também. E dentro dessa conversa, né, dessa integração das equipes, às vezes o paciente ele vai descobrir só na hora da cirurgia, mas sempre antes do procedimento a gente tem alguns protocolos, né, que a gente segue. Então a gente pergunta em voz alta o nome do paciente, a cirurgia, qual a lateralidade, rever qual vai ser a anestesia, rever se foi feito antibiótico, se tem risco de sangramento, de infecção. Então esse checklist que é protocolar, né, faz parte aí de um critério de qualidade hospitalar, é justamente feito com a equipe anestésica e cirúrgica ainda antes, né, do procedimento. Então é mais uma ferramenta que a gente tem para programar melhor, né, cirurgia e anestesia. Exatamente. Tem até ali, né, os ímãs com todos do lado esquerdo, direito. A gente chama de protocolo de cirurgia segura. Tudo para tornar a cirurgia segura. Então, olha tudo. Olha o medicamento que o paciente toma, o risco que ele tem em relação a alguma alergia, se tem sangramento, se vai precisar de sangue na sala, tudo envolvido. E é multidisciplinar, né? Todo mundo é responsável, todo mundo coparticipa de todos esses procedimentos para deixar tudo o mais seguro possível. Uma outra pergunta que às vezes a gente ouve, gestante pode ser anestesiada? Existe alguma diferença na anestesia da gestante? Às vezes como urologista, né, a gente tem cálculo renal, alguma doença ali de urgência que precisa às vezes fazer uma intervenção cirúrgica e é uma dúvida muito frequente. Gestante pode ser anestesiada e é muito anestesiada, né? Até no momento da cesariana. Mas hoje, como eu tinha comentado sobre a evolução nas drogas anestésicas, existem diversos medicamentos que são liberados para a gestante, né? Que vai permitir dar um conforto para ela, do ponto de vista de dor, de náusea, vômito, e não vai passar para o neném, então não vai afetar o bebê. Então pode sim ser anestesiado com toda a segurança. É importante, na consulta pré-anestésica, na consulta com o seu cirurgião, você falar, doutor, eu estou grávida, ou há a possibilidade de estar grávida, muitas vezes no pré-operatório vocês solicitam, enfim, um beta-HCG, algum exame para poder investigar. Então, mulheres, é importante só avisar. Ou no pré-operatório, avisar da possibilidade, antes da cirurgia eletiva acontecer, tirar essa dúvida se está grávida ou não, porque tem realmente drogas que não podem ser utilizadas e tem drogas que podem. Bom, então, e cirurgias maiores, cirurgias de grande porte? Hoje em dia a gente usa muito na urologia, principalmente cirurgias minimamente invasivas, né? Cirurgias videolaparoscópicas e a cirurgia robótica hoje em dia, que é mais moderna. É um tipo de cirurgia videolaparoscópica que é um pouco mais moderna, né? Mas essas cirurgias, ela tem um tipo de anestesia específico, né, para se fazer. Além de ser uma cirurgia de grande porte, às vezes é uma cirurgia mais demorada, a gente tem a confecção do pneumoperitônio, né? A gente sufla um gás na barriga do paciente para a gente poder ter acesso. Isso aí requer que a anestesia seja uma anestesia geral, né, para alguns mais específica, né? Exatamente. No geral, não importa, na verdade, a especialidade. Toda cirurgia por vídeo é anestesia geral. Lembrando, anestesia geral é aquela que você faz na veia, faz o medicamento, o paciente dorme e ele é entubado, tem que lembrar disso. Para a cirurgia por vídeo, seja robótica, videolaparoscópica, urológico ou não, precisa de que toda a musculatura esteja relaxada. Então, nós fazemos medicamentos, um medicamento anestésico que permita isso. E aí o paciente é entubado porque ele não tem condições de respirar sozinho. E a gente respira pelo paciente. Mas não preocupa, porque esse tubo vai ser retirado antes do paciente lembrar qualquer coisa, não vai ter incômodo, não vai sentir.
certo? Agora, geralmente esses procedimentos robótico ou videolaparoscópico é com anestesia geral e geralmente a gente associa também, que eu tinha falado da anestesia combinada, né? A gente associa a anestesia geral com uma raquianestesia ou peridural. Geralmente a raquianestesia. A peridural é uma coisa além, e aí como você tinha comentado, são cirurgias minimamente invasivas. Então, nosso trabalho de anestesista com as cirurgias robóticas, ROLEP e outras cirurgias minimamente invasivas da urologia, facilita nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Porque são cirurgias que dão muito menos dor no pós-operatório. São cirurgias que dão muito menos náuseas e vômitos no pós-operatório. Não sangra como as cirurgias tradicionais, cirurgias abertas, aquela tradicional zona que todo mundo lembra, que o avô fez, tem um corte no da barriga. Eu não vou nem discutir o ponto de vista estético. Do ponto de vista anestésico, é muito mais tranquilo anestesiar. Óbvio que a gente faz uma anestesia mais especial para gerar um conforto. Tanto é que é mais fácil anestesiar, minimamente invasiva, ela tem menos complicações, que o paciente vai embora muito mais cedo. Então, para a gente, a anestesia é muito melhor. Só alegria, a gente usa menos medicamentos anestésicos, a gente, obviamente, associa geralmente a RAC com a anestesia geral, mas até as drogas que a gente utiliza numa dose menor, numa quantidade menor, tem um cuidado melhor e a gente fica super satisfeito porque a recuperação e a alta do hospital é muito mais cedo. Bom, Samuel, e aí, a gente falando então da anestesia, né, o pós-anestésico, né, o pós-cirúrgico, pós-anestésico, a gente sabe hoje, que você falou muito bem, né, que a gente utiliza menos drogas, né, as dosagens, tudo, isso acaba dando menos efeito colateral para os pacientes, né? Mas quais são os efeitos colaterais assim, mais comuns, os que podem acontecer, que são mais esperados, assim, naquele pós-operatório, tanto mais imediato, quanto ao longo do dia, um pouquinho mais tardio, assim, que a gente prevê, que a gente vai tentando evitar, né? E o que a gente tem que ficar mais atento também, que seria uma coisa anormal? Do ponto de vista estatístico, os eventos adversos, os efeitos adversos relacionados à anestesia no geral, as drogas que a gente utiliza, né? O mais comum é náusea e vômito. Por ser o mais comum, náuseas e vômitos, toda anestesia, antes do paciente sair da sala cirúrgica, antes dele acordar, a gente faz no mínimo 2 medicamentos para prevenir a náusea e o vômito. Então, isso já ajuda bastante. Eu não posso falar evento adverso, mas é um desconforto que pode acontecer no paciente, é o frio. Lembra que eu tinha comentado que a anestesia ela tira funções vitais, então ela retira a função do ser humano de manter o calor do corpo. Nós somos mamíferos, nós mantemos nosso calor. Diferente dos répteis, o jacaré, quem nunca viu um jacaré no sol lá para manter? Porque eles não conseguem concentrar o calor no corpo, né? Com anestesia, você vira um réptil, né? Você perde calor para o ambiente. E o ambiente cirúrgico é um ambiente que, por questões sanitárias, entendeu? Para evitar a proliferação de bactérias e contaminação, ele precisa de uma temperatura bem baixa. Então, o paciente acaba sofrendo um pouco com frio. Mas e aí, na sala de recuperação, a gente coloca mantas, coloca aquecimento ativo, cobertas, tudo para prevenir isso, ou abrandar um pouco o frio relacionado à anestesia, né? Que você ainda está no processo lá de recuperação pós-anestésico, você não vai sentir muito frio. Agora, uma outra complicação, que ela é bem mais rara, mas ela pode acontecer, e aí ela acontece não só nos procedimentos urológicos, mas nos ginecológicos também, que muita mulher tem medo, é a cefaleia pós-RAC, a dor de cabeça depois de fazer a anestesia nas costas, a RAC. Do ponto de vista de intercorrências da RAC, é a mais comum, mas ainda é muito rara. O que acontece? Geralmente ela se manifesta, entendeu? Já quando o paciente foi para casa, ela é autolimitada de 3 a 5 dias, e a gente orienta aqui. Se o paciente sabe que foi feito anestesia raquidiana, foi feito raquianestesia, que ele vá no pronto-socorro, né? Que ele vai ser atendido por um médico que ele vai avaliar. Será se é a cefaleia pós-RAC mesmo, que é uma dor de cabeça que ela piora quando você levanta. Se você deita, a dor passa. Então ela está associada com um furinho que fica lá na região que a gente faz a anestesia e fica gotejando um líquido da coluna. Tem diversas formas para tratar. Inicialmente a gente passa um medicamento para dor de cabeça e recomenda hidratação, né? Essa parte é medicamentosa. Assim que o paciente vai para o pronto-socorro e é diagnosticado com a cefaleia pós-RAC, vai passar esses medicamentos, geralmente ele retorna para casa, se não melhorar, ele retorna novamente e pode ser feito um tampão sanguíneo, que é um procedimento feito no centro cirúrgico que elimina completamente essa dor. A diferença é que é um procedimento feito na coluna, precisa ir no centro cirúrgico, então ele é um pouco mais invasivo. A maioria dos casos, a cefaleia pós-RAC, ela
ela melhora só com tratamento clínico, medicamento, hidratação e repouso. Mas, se necessário, vai ser feito. Quantos dias depois, Samuel? Perdão, que tem uma incidência maior? De 3 a 5 dias. De 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. Tá. É muito raro, logo no primeiro dia, após a anestesia raquidiana, você já ter essa dor de cabeça. Tem muito paciente que tem enxaqueca, confunde muito, né? Mas o mais importante é o paciente ver esses sinais. A partir do segundo, terceiro dia, eu deito, melhora, eu passo a dor, eu levanto, pioro. E também tem os fatores de risco, ser mulher, história prévia de cefaleia pós-RAC, então ela na cesariana teve, então é importante falar para o cirurgião e para o seu anestesista, olha, eu tive dor de cabeça depois da RAC da minha cesariana. Então isso é um fator para ter novamente, né? A história familiar também, né? E só falando, a gente falou um pouquinho da sedação, né, que é uma anestesia que a gente utiliza para alguns procedimentos mais rápidos, mais simples, né? E a gente até aventou a possibilidade que muitas vezes esses procedimentos são aqueles procedimentos que o paciente recebe alta no mesmo dia, né? Então terminou o procedimento, às vezes na hora que está o paciente na sala de recuperação anestésica, rapidinho o paciente já está acordado, já está conversando, às vezes já quer ir embora. Mas tem alguns cuidados também, né? Que tem muito paciente que acha que pode sair assim, já estou acordado, estou bem. Aí às vezes vai dar aquela levantada, já dá uma bambeada, e tem paciente que acha que vai poder ir para casa dirigindo, fazer qualquer coisa assim, né? Olha, isso vale para sedação para qualquer coisa, para uma endoscopia, para um procedimento urológico, não importa. Se você foi para o hospital, né, fazer um procedimento que a gente chama, às vezes é um hospital chamado hospital dia, porque você entra e sai no mesmo dia, né? Se você vai entrar e sair no mesmo dia para fazer, por exemplo, só um procedimento urológico simples, uma fimose, por exemplo, você primeiro tem que ter um acompanhante. Por lei, você tem que sair do hospital só com o seu acompanhante. Segundo, você não pode nem dirigir, nem operar máquinas pesadas nas próximas 24 horas. Você pode estar muito bem, e eu entendo que você está bem após a sedação, porque as drogas hoje estão muito mais modernas, então o efeito passa muito rápido. Mas, ainda assim, você pode ter um evento de ter uma tonteira e cair. Imagina, você ter uma tonteira fazendo uma curva e você tem um acidente mais grave. É uma coisa que é um detalhe, mas um detalhe você dirigindo pode custar a sua vida. Então, anestesia é coisa séria. Mesmo você estando bem, e é ótimo você estar bem, você tem que ir com o seu acompanhante. Os reflexos diminuem, né? Resposta, há um sinal, um pisca-alerta, um vermelho ali, então tem tudo isso. Bom, então acho que conseguimos dar uma boa pincelada aí sobre anestesia na urologia, né? Foi muito bom contar com o Dr. Samuel aqui hoje, né? Explicou muitas coisas pra gente, algumas dúvidas, mitos, bastante coisa sobre anestesia. E agradecer meu colega também, Dr. Felipe, que estava aqui com a gente. E continue nos seguindo aí para mais conteúdos como esse. Samuel, onde a gente te segue aí nas redes sociais? Como se inteirar um pouquinho mais sobre essa parte da anestesiologia? Show. Antes de tudo, queria agradecer o convite, foi muito bom o papo, muito esclarecedor, é muito importante e valorizem, viu, o seu cirurgião que quer também explicar sobre anestesia para você, porque não é todo mundo que tem esse cuidado cuidado com a cirurgia, cuidado com a anestesia, cuidado com a recuperação pós, é diferente, né? O cirurgião tem essa preocupação. Olha, pode me seguir lá no Anestesia Clima, que é o Instagram do nosso grupo de anestesia, que tem vários vídeos também discutindo sobre várias coisas, da urologia ou não, e de outras especialidades médicas falando sobre anestesia. Excelente. Obrigado. Beleza. Obrigado.